Nossa mensagem hoje, ela tem como título Celebrai a Cristo. E o texto que nós vamos ler é o texto de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Na Aranha Samira, eu quero dizer que nós estávamos com muita saudade, viu? Eu não digo só por mim, digo em nome de toda a igreja, eu tenho certeza disso. Que bom tê-los aqui de volta. Apocalipse 11, 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Amém. Quem pode dar um amém bem forte aí? Amém. Glória a Deus. Celebrai a Cristo é o tema da nossa mensagem de hoje. Às vezes nas nossas mensagens nós focamos muito em nós mesmos, né? Aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos, os nossos defeitos, as coisas que nós buscamos, mas poucas vezes a gente fala assim, com foco no Senhor, na sua glória, no seu louvor, naquilo que nós precisamos dedicar a Deus, porque Deus não precisa de nós para nada, eu já falei isso. Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim, Ele não precisa do seu dinheiro, Ele não precisa do meu dinheiro, Ele não precisa de nada disso. Mas nós fomos criados para a glória de Deus. E a principal ação que um filho de Deus pode desenvolver é justamente louvar a Deus. E eu já expliquei isso, a gente não pensa em louvor só como a parte musical. Essa é uma parte importante, a gente manifesta, alegra o coração de todo mundo, mas louvar a Deus em todos os sentidos, celebrar a presença de Deus significa adorar, colocar o coração naquilo. Eu sempre oriento o pessoal do louvor, a gente busca que haja esse entendimento, e o pessoal do louvor aqui é bem esclarecido quanto a isso. O louvor ele não tem por objetivo apresentar um conjunto que canta bem, que é o top, nada disso, mas o louvor aqui ele tem por finalidade conduzir a congregação em adoração, é isso aí. Então quando a gente hoje mesmo, eu estava ali vibrando, estava conectado com Deus ali, alegre por causa da condução do louvor aqui tão abençoado, tem sido assim todos os cultos, porque nós precisamos entender que a celebração é algo que precisa estar na nossa vida, e mais, eu vou dizer algo que você já sabe, mas que eu preciso dizer por conta do assunto que eu estou trabalhando. Não somente quando você entra no templo, que tem gente que acha que você celebra a Deus só aqui. Você celebra em vários lugares, em vários momentos, de várias formas. Tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter bom senso, para ninguém entenda que você é um fanático religioso. Muitas vezes pessoas se afastam da igreja por entender que as pessoas que frequentam a igreja são fanáticas religiosas. Nós não queremos ser conhecidos como fanáticos, nós queremos ser conhecidos como autênticos discípulos de Cristo. E o autêntico discípulo de Cristo, ele é equilibrado, ele tem equilíbrio em tudo, inclusive nessa área. A palavra celebrar, ela tem um significado bem específico, né? Ela vem do latim, celebratio, e ela tem como a sua descrição, né? Ela significa o ato de enaltecer e proclamar louvores, uma festividade comemorativa, uma homenagem prestada em relação a uma data ou a uma situação especial. É o ato de enaltecer publicamente e celebrar a vida para nós, é celebrar a graça de Deus que é derramada sobre nós. O maior motivo de celebração que nós temos é esse. A gente celebra casamento,
Inclusive, essa semana tem um casamento de alguém que frequenta a igreja aqui. Eu não vou falar porque não me autorizou, mas essa semana tem um casamento de alguém que frequenta essa igreja. A gente celebra aniversário, a gente celebra festas. Ontem a gente viu um movimento de celebração diferente, né? Um grupo que fez uma grande festa lá no nosso encontro de família. E aquela turma não cansa. Vocês vão dizer, caramba, o pessoal ficou ali 3 horas pulando. Eu quero dizer para você que nos encontros maiores eles ficam 3 dias, o dia todo, pulando, cantando, dançando, celebrando a Cristo, aquela coisa gostosa, aquele sentimento que nós temos, e essa amplitude que nos leva a glorificar a Deus na nossa vida é porque nós sabemos, nós temos a convicção de que nós temos a redenção em Cristo Jesus, que nós fomos remidos, que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Jesus nos resgatou, Ele nos tirou da força e do poder do pecado. Só a salvação que Deus nos deu já é motivo de sobra para a gente celebrar. Hoje, o pecado não exerce mais uma influência sobre a nossa vida, a não ser que nós mesmos queiramos ceder a ele. Eu sempre digo que o diabo ele não perde tempo e ele não desiste de nós. Não pense você que quando você aceita Cristo como Senhor da sua vida, quando você se submete a Cristo, ele vai abandonar você. Ele não abandona você, o diabo não abandona você não. Ele vai continuar por perto. Ele não pode tocar em você, né? Quer dizer, ele não pode fazer um mal direto, assim, objetivamente. Ele não é mais forte do que Deus, mas ele vai ficar cochichando na sua orelha o tempo todo. E aí é o seguinte, Deus, ele sabe todas as coisas, ele é onisciente. O diabo não sabe de todas as coisas, mas a gente pode usar uma analogia de que o diabo tem no inferno, lá onde ele está agora, não sei onde é, eu acho que no inferno ele não foi ainda não, né? Ele deve estar ali pela antessala, ali rodeando o inferno, mas ele tem um arquivo gigantesco com todas as informações de cada um de nós, porque ele e os seus demônios acompanharam a nossa vida o tempo todo. Então ele sabe quais são os nossos maiores defeitos, ele sabe quais são as nossas fraquezas, ele sabe quais são as nossas dificuldades, ele sabe se a gente é pavio curto e qual o tamanho desse pavio, ele sabe de todas essas coisas. E aí o que ele faz? Para cada um de nós, ele vai lançar coisas que podem ser tentadoras aos nossos olhos, literalmente tentação. E além do diabo, nós ainda temos mais 2 coisas que nos perseguem o tempo todo. É a carne. A carne, ela chega a tremer, né? A nossa carne, e quando a gente fala aqui do coração do homem que procedem certas coisas, está falando nesse sentido, né? Do nosso próprio sentimento. Às vezes a gente joga a culpa no diabo em tudo, mas às vezes a culpa é nossa, irmãos. A culpa é nossa. Aquele celular está ali. Se esse celular, se eu for até ele, pegar ele e jogar ele na parede, eu não posso dizer que foi o diabo que quebrou meu celular. Fui eu que fiz isso. Então, às vezes, você não joga o celular na parede, porque custa muita coisa, mas você joga a sua vida na parede, joga a sua vida na lama. Tem gente que joga a vida na lama. Tem gente que não tem noção do que faz as coisas sem medir as consequências, e depois que chegam as consequências, ainda fica reclamando da vida, jogando a culpa em um, jogando a culpa em outro, joga a culpa no diabo, joga a culpa nos pais, joga a culpa na igreja. É assim, desse jeito. Você quer ver uma coisa? Isso é quase certo. Muitas pessoas saem da igreja falando mal da igreja. Já perceberam isso? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Aquela saída não foi uma coisa que aconteceu. Foi um processo, ela já estava num processo, já estava tendo uma vida paralela. E nessa vida paralela, em determinado momento, ela tomou a decisão de ficar aqui. Eu ia pregar hoje sobre isso, um texto de Apocalipse que diz isso, né? Quem é sujo, suje-se ainda mais.
Quem é santo, santifique-se. Cada um faz a sua opção. Você quer ser sujo? Mete logo a cara na lama, pula logo dentro do chiqueiro de uma vez, mergulha no meio das fezes. Quer ser sujo, vai para lá, ué. Agora, se você quer ser limpo, se você quer ser santo, viva para a glória de Deus. Mas o certo é que o pecado não exerce mais influência sobre a nossa vida, porque Cristo nos libertou do poder do pecado. Se eu pecar, a responsabilidade é minha, porque Cristo já me libertou do poder do pecado. Nós éramos perdidos, nós éramos sem vida, sem alegria, sem conforto espiritual. Aí se você disser, pastor, eu ainda sou perdido, eu ainda estou sem vida, ainda estou sem alegria, então eu te explico aqui, eu te ensino aqui nesse momento, e você tem toda a condição de saber como ser uma pessoa viva, alegre, feliz, com conforto espiritual. É só viver para a glória de Deus, é só celebrar Cristo no seu coração, é só viver intensamente essa relação com Deus. Mas não é aquela relação religiosa, que tem gente que tem uma relação religiosa com Deus, vai na igreja, e já era, vou na igreja e pronto. Ir na igreja é só um ponto. A vida precisa estar ajustada com Deus. Se você vive para a glória de Deus, se você celebra a Deus de verdade, a sua vida tem que estar ajustada com Deus. O que adianta você ficar 1h30 aqui na igreja, celebrando a Deus, e 22h30 lá fora, fazendo besteira? O que adianta? Dando vazão à carne, navegando em sites que não deveria navegar, vivendo relacionamentos que não deveria viver, usando coisas que não deveria usar, e daí por diante. Tanta coisa que nos rodeia no dia a dia. Opção, irmão, de cada um. Opção de cada um. Mas a gente precisa saber que nós éramos perdidos, segundo Colossenses 1,13, sem vida, sem alegria, mas Deus nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós vivemos hoje com Cristo para a glória de Deus. Esse é o objetivo de Deus. Se você não vive ainda, você tem que ajustar isso, irmão. Pastor, você está falando na igreja. Não, primeiro que eu não estou falando só na igreja local. Eu estou falando para pessoas que nos assistem e que sempre nos dão um retorno. Mas mesmo na igreja local, tem gente que ainda precisa ajustar a vida. E eu não vou dizer nessa igreja aqui não. Nessa igreja também. Tem pessoas que precisam ajustar o passo. Quem marcha, quem já passou pelo exército, sabe que a pessoa está marchando, se ela estiver marchando errado, em determinado momento, ela tem que dar aquele pulinho para poder fazer a marcha certa. Tem gente que precisa dar esse pulinho, pular nos braços de Cristo, para entrar no ritmo. Tem gente que está fora do ritmo. É igual algumas pessoas que a gente vê, que às vezes vão bater palma, nunca acerta, né? Está todo mundo aqui, ela está aqui. Quando ela está aqui, está todo mundo aqui. Isso acontece, tem que estar no ritmo. Minha mãe era assim, dava até raiva. Hoje ela conseguiu ajustar, hoje ela consegue ir, né? Mas, quanto a bater palma, isso aí não tem problema nenhum, se você segue esse ritmo. Eu estou usando como exemplo, né? Você tem que estar no ritmo de Deus. Porque nós somos transportados, nós somos tirados do pecado, tirados do mundo, para uma vida que requer santidade a Deus. Nós somos chamados para ser santos. Salmo 115, versículo 1 diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Deus nos chamou para isso. Eu não sou o personagem principal da minha história e nem você é o personagem principal da sua história. Você vai falar, pastor, sem eu não haveria história. E eu digo que sem Deus não haveria você. E aí?
Deus é o personagem principal da sua história. Ele é a razão de você existir. Ele é a razão de você estar aí. Ele é a razão das suas vitórias, das suas alegrias. Ele não é a razão das suas tristezas, porque a tristeza e as coisas ruins na vida, muitas vezes, a maioria das vezes, são consequências. Em alguns momentos a gente vive por tristezas, quando Deus realiza a sua vontade em alguma coisa que entristece o nosso coração. Mas eu estou dizendo tristeza de vida mesmo, aquela coisa que machuca, aquela coisa que faz a gente, às vezes, pensar que Deus não está dando atenção para nós. Eu quero dizer para você que você precisa celebrar Deus com intensidade, porque Deus é quem cuida de nós. Você ouviu o que eu falei? Deus é quem cuida de nós. Bate a mão no peito e diga assim: Deus é quem cuida de mim. Ele é quem cuida de nós. E eu quero te dar pelo menos 3 motivos nessa noite para você poder celebrar a Deus, e eu gostaria que você me acompanhasse. Em primeiro lugar, para celebrar a glória do reino de Deus, para celebrar ao Senhor, é preciso fazer parte deste reino que é eterno. Não é suficiente saber que Deus existe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, até o diabo sabe. Não é suficiente saber da sua plenitude, do rei, que ele é rei que exerce o seu reinado, mas muito mais do que isso, é necessário que eu faça parte desse reino. E aí eu já pergunto para você: você faz parte do reino de Deus? Eu acredito que sim, né? Esse é o que a gente espera aqui. Agora, o reino de Deus está sendo estabelecido, ele está entre nós sendo estabelecido aos poucos, e quando o reino messiânico estiver completamente estabelecido, haverá um novo nascimento para todas as coisas, uma restauração geral de todas as coisas. É o que diz Atos capítulo 3, versículo 21. A condição preponderante para fazer parte da vida eterna é passar o controle da nossa vida para Deus. Você só faz parte do reino de Deus se você se submeter ao Rei dos Reis como súdito. Se você se submeter ao senhorio de Cristo, deixando então assim que Ele exerça o reinado na íntegra da sua vida, aí você pode celebrar a Deus com intensidade, porque Cristo é o Rei da sua vida. Você faz parte do reino de Deus, você se submete ao senhorio de Deus. Entregar a vida a Jesus e permitir que Ele exerça o controle absoluto da nossa vida é fato discutido desde o Velho Testamento, antes de Jesus chegar ao mundo. O salmista diz lá no Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quem é o seu Senhor? Não é Jesus Cristo? Então entrega a sua vida a Ele, confia nele e deixa Ele fazer todas as coisas. A não entrega da vida completamente nas mãos de Deus faz com que nós não sejamos mais do que um religioso. Eu falo sempre sobre isso, porque se tem um paradigma que eu quero quebrar na igreja, é essa perspectiva de religiosidade. Se você não entrega a sua vida completamente a Deus, você pode ser um excelente religioso, mas não há o compromisso que você deveria ter segundo o padrão de Deus. Religiosidade, queridos, ela é até bonitinha, vamos dizer assim, né? Mas ela não atende às necessidades das pessoas. Tem muita gente religiosa aí se matando por causa de religião.
No passado nós vimos as cruzadas, os homens levantavam a cruz de Cristo e passavam a espada no pescoço dos outros. Nós vemos aqueles loucos lá do Oriente, que em nome de Deus, em nome de Alá ou de quem quer que seja, eles explodem prédios e matam milhares de pessoas. Nós vimos durante algum tempo, eu não sei se ainda, eu acho que hoje já não existe mais, mas no século passado, uma guerra entre Irlanda do Norte, ali na Irlanda, né? Entre católicos e protestantes. Era terrível isso, era uma guerra terrível. Católicos e protestantes se matando, né? Então hoje nós precisamos entender que religião não resolve o problema do homem. O que resolve o nosso problema é uma relação afinada com Deus, é uma relação justa com Deus, uma relação verdadeira com Deus, o que só é possível, segundo João 14,6, através de Jesus Cristo, porque ele diz lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por Ele, nem por religião, nem por boas obras, nem por bondade, nem por conhecimento, só Jesus. E nós celebramos a vida porque quando nós celebramos a Deus, nós estamos de alguma forma agradecendo a Deus pelos feitos, pela sua graça que foi derramada sobre nós na pessoa de Jesus Cristo. Lá na segunda parte de Apocalipse, no capítulo 11, que nós lemos, versículo 15, diz assim: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Isso aqui já é um fato lá no futuro, né? Apocalipse é um livro escatológico, ele trata de coisas do futuro, mas nós já estamos vivendo isso. O reino de Deus já está entre nós. Não estamos vivendo na plenitude, porque o Deus desse século, que é o diabo, ainda está solto por aí, armando as dele. Mas se você se submete a Cristo, se Cristo é o Senhor da sua vida, então você já vive para a glória de Deus. Mateus 3:2, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus já chegou entre nós. Tem gente que acha que o reino de Deus é só quando morrer, vai para o céu, aí vai reinar lá em cima. Não, você já está reinando. Deus já está, através de Cristo, reinando em nossa vida. Nós já estamos, para a glória de Deus, vivendo esse reinado. Você acredita em mim ou não? Quem acredita em mim, diga amém. É isso, irmãos, é desse jeito. Será que nós estamos dispostos a renunciar dos nossos interesses, sonhos e desejos pessoais para fazer parte integrante do reino eterno de Deus? E aí a gente então, pensando nessa questão, a gente vai para o segundo ponto. Para celebrar a glória do reino de Deus é preciso viver este reino a cada dia. Não é só no domingo à noite não, irmão. Tem gente que acha que igreja é só domingo à noite. Tem gente que não adianta convidar para nada, não vai, não tem jeito, não vai mesmo. Tem sempre alguma coisa para fazer. É muito mais do que isso, irmãos. Nós temos que viver o reino de Deus a cada dia. Lá em Lucas 17, 20 a 21, quando Jesus é interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes dizendo: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre nós. Está presente, nosso meio. E aí você tem que se posicionar também. Tem gente que não quer ficar no reino, tem gente que quer ficar do lado de fora. É uma opção de cada um, não é, Davino? Cada um faz a opção que quiser, ué. Mas nós precisamos entender que Deus responde às nossas orações
E é por isso que quando nós oramos lá no Pai Nosso, venha o teu reino, nós estamos dizendo para Deus que nós estamos prontos para receber o reino de Deus em nossa vida e para viver o reino de Deus no nosso contexto, porque isso é muito abrangente. Um dia eu vou falar só sobre o reino de Deus. Não é uma coisa só. Ele é muito abrangente, ele tem vários desdobramentos. Então a gente precisa viver no reino de Deus, em nossas vidas, no nosso contexto, no nosso dia a dia, nas nossas ações e, acima de tudo, celebrando a Deus, que é digno de toda celebração e adoração. Nós precisamos entender uma coisa: o reino de Deus, antes de ser estabelecido entre nós, ele é estabelecido dentro de nós. Presta atenção nisso. Antes de ser estabelecido entre nós, ele é estabelecido dentro de nós. Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu busco na minha vida. Às vezes eu quero um monte de coisa, mas eu estou procurando de forma errada. Eu estou deixando o reino de Deus de lado e estou tentando com os meus esforços, com os meus contatos, com os meus investimentos, estou tentando arrumar dinheiro emprestado, estou tentando arrumar outro emprego, estou tentando fazer um monte de coisa. E essas coisas podem nos ajudar, elas vão nos ajudar, elas são importantes. Mas antes destas coisas, busque o reino de Deus. E aí essas coisas, aí você pode buscar, sem dúvida. Aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, encontram as suas necessidades sanadas, porque o texto bíblico diz, e ele não mente, quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Tudo vai ser acrescentado. Deus vai atender às nossas expectativas. Eu quero dizer para você que Ele sabe do que a gente precisa. Ele quer nos abençoar sempre. E Ele tem nos abençoado sempre. E Ele vai nos abençoar sempre, porque Deus é fiel. A glória do reino de Deus só acontece quando permitimos que Ele ocupe o primeiro lugar na nossa vida. Eu tenho falado isso sempre. Isso é uma celebração continuada, não é só uma celebração de domingo, não. Ele ocupa o primeiro lugar na minha vida, e não é só ser um bom religioso. Bom religioso tem um monte aí que nasceu, viveu, morreu e vive e não vai para o céu, porque religião não leva ninguém para o céu. Não adianta ser bom religioso. Tem que ser um bom cristão, tem que viver para a glória de Deus. Porque nós temos por dentro um reino que precisa ser vivido. Se eu busquei primeiro o reino de Deus e o reino de Deus está em mim, ele precisa ser vivido a contento. E somente o reino de Deus que nos faz realizar. Pois o reino de Deus é paz, reino de Deus é amor, reino de Deus é alegria. E por isso nós celebramos o reino de Deus. Dá uma olhadinha aí em 2 Crônicas, capítulo 6, dos versículos 8 ao 36. Esse texto é muito bonito, 2 Crônicas, capítulo 6, a partir do versículo 8. Não, não é esse não, é 1 Crônicas, desculpa. 1 Crônicas. Também não. É 16, é isso mesmo que estava lá? 6, né? Está errado. Então vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 16. Aí. Vai acompanhando, eu vou fazer a leitura. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas.
Gloriai-vos no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abrão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de reino em reino, ninguém permitiu que os oprimisse. E por amor deles repreendeu os reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas não fazeis mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia e a sua salvação. Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvor e a majestade há diante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, tremam toda a terra, pois o mundo se firmará, para que não se abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brame o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o seu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de eternidade a eternidade. E todo o povo de Deus diz: amém. Louvai ao Senhor. Você viu quantos louvores a gente tem nesse texto? Vocês conseguiram identificar alguns? São muitos louvores, louvores de adoração. E é isso que tem que estar no nosso coração, esse desejo de adorar a Deus. Israel, ele tinha todos os problemas dele, errava, vacilava, era cheio de crente vacilão, mas eles viviam para a glória de Deus o tempo todo, e o Senhor os guardava. E por último, celebrar a glória do reino de Deus. Para isso é preciso proclamar o reino eterno a todas as pessoas. Proclamar é declarar, é tornar público. Cadê o meu louvor? Fica aqui em cima e me espera, que está quase na hora. Proclamar é declarar de forma pública e solene. Quando nascemos de novo, o reino de Deus se acendeu dentro de nós e nos fez esclarecidos da graça, do poder de Deus. Proclamar o reino de Deus deve ser tarefa de todos os cristãos que já experimentaram essa graça salvadora. Tornar-se conhecida entre pessoas, nações e reinos, torná-lo conhecido entre pessoas, nações e reinos, é o nosso papel. Nós precisamos fazer isso.
O mundo necessita ouvir a palavra de Deus, porque segundo Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então nós precisamos proclamar. E há outras formas de proclamar o reino de Deus, pelas orações em favor das pessoas que estão perdidas, pelo testemunho de fé, mostrando diferente nessa geração que nós vivemos, tão estragada. Ontem nós falamos com os jovens lá no encontro, e eu falei sobre isso, uma geração complexa que nós estamos vivendo. Pelo evangelismo que é aplicado em nossa vizinhança, pela fidelidade nos dízimos e ofertas missionárias, pelos convites que nós fazemos para pessoas que vêm de fora nos visitar e estar conosco aqui, a fim de que também possam ser libertas como nós, pelo sangue de Jesus. Estamos celebrando as vitórias do reino de Deus aqui na terra.